Bom, meus irmãos, meus amigos, eu vou começar com a história da senhora Maria Regina, 52 anos de idade, uma, ban- uma pessoa que trabalha em banco, supervisora de banco, conseguiu subir cada vez mais no seu dia a dia, saía de casa às 6 da manhã, chegava às 10 horas da noite, era casada com um empresário da área da construção civil, os dois trabalhando bastante. Quando tinham 10 anos de casamento, tiveram 3 filhos, né? Esses 3 filhos necessitando das suas atenções. Aí Dona Maria Regina resolve colocar uma babá aqui, o marido dela a mesma coisa. O negócio vai andando cada dia que passa, naquele efeito manada da sociedade. E aí o casal não se encontra mais, se separa, os filhos começam a ter problemas, e nessa que eles começam a ter problemas, cada um fica um tempo com o pai, um tempo com a mãe. E aí a Dona Maria Regina, quando chegou nos seus 55 anos de idade, ela descobre uma dor no peito, tinha um adenocarcinoma de mama esquerda. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aonde entra a questão desse efeito manada? Onde entra a questão do trabalho voluntário? Onde entra a questão das necessidades que o ser humano possui para sua sobrevivência, para o seu apego? O que é felicidade? Aqui eu estou com 2 grandes players de mercado, que a gente está parando a cada dia que passa para falar a respeito dessa busca de um algo a mais, de uma egrégora. Por que eu estou nesse mundo, trabalhando dessa maneira? Qual a minha relação com meus familiares? Qual a relação com meus amigos? Qual a relação com o meu trabalho? O que foi o teu despertar? No caso da Dona Maria Regina, foi um caso de um tumor de mama. E ela teve que arrancar a mama, teve que fazer quimioterapia, teve que fazer toda a radioterapia. E como, não sei como que a Dona Regina ainda está, porque eu perdi o contato com ela. Dr. Júlio Schmidt está aqui conosco e nós temos a honra de receber, acho que um dos maiores nomes hoje que fala na relação saúde e espiritualidade e tem uma relação grande com as questões empresariais, porque por tudo que ele passou de uma maneira, ele foi vencedor, o cara que é vencedor, vencedor. Está aqui conosco o Léo Simão. Não é verdade, Júlio? Perfeitamente, doutor Ricardo, perfeitamente. O Léo é um case de sucesso total quando se fala em espiritualidade, quando se fala em superação e quando se fala em poder da mente. Uhum. Ou seja, o Léo, ele é um modelo que a gente precisa replicar isso para a humanidade. Ele já vem fazendo esse trabalho, ele já vem realizando esse trabalho com propósito e vem de encontro ao que a gente vem encontrando a cada dia. Nesse momento, nesse mês da NR1, do psicossocial, nesses números que a gente tem trabalhado, nisso que a gente tem se propõe nesse momento com a humanidade, mais que, muito mais que um fim social, realmente um propósito
divino espiritual, muito mais que profissional. O Léo vem de encontro a isso, ele vem realizando um trabalho nesse sentido. Fantástico. Como é o trabalho, doutor Ricardo, que você vem realizando isso, que eu venho realizando isso, e onde eu te conversei contigo outro dia no hotel, no outro encontro nosso, naquela outra viagem. Eu disse para ti, Ricardo, quando a gente começar esse movimento, vai aparecer muito mais gente. E eu até usei um termo, tem muita gente que pensa como eu, como o doutor Ricardo, Verdade. como o Léo, mas que ficam nas sombras, que não, assim, ó, devido ao meio social, devido a esse momento tecnológico, esse momento retrospectivo social, né? Que acontece isso hoje com o meio digital, as pessoas têm um medo da história da internet, eles têm um medo de cancelamento. Então, quando chega um momento que o Dr. Ricardo, né, notoriamente, começa a falar da espiritualidade, eu vejo o Léo Inspiração falando em espiritualidade, né, muito mais cancelamento. Está aqui o Léo, mais de 1 milhão de seguidores. Quando eu encontro pessoas como aquela outra médica que eu passei pela manhã hoje, doutora Bárbara, né, uma médica também, falando espiritualidade. E isso não era normal anteriormente, porque dentro da nossa... Eu estou na área da medicina, sendo empresário da área médica há 32 anos, e eu tenho envolvimento com todos os conselhos de classe e com todos os médicos. Uma grande parte dos médicos são cientistas. Ou seja, eles têm essa parte espiritual, mas eles ficam nas sombras, eles com medo de cancelamento, algo nesse sentido. E hoje eu vejo esse despertar, não pela questão que está ocorrendo hoje, desse momento, que nunca na história desse país foi tão evidenciado como nesse mês a doença mental. A casa é aqui. Léo, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Estatística de 2023. 1 bilhão de pessoas diagnosticadas com problema da mente. Diagnosticados, nós estamos falando em CID, Código Internacional de Doenças. 1 a cada 8 diagnosticado. Nós temos um outro, que é a RAIS, de 2024, falando-se em 45 pessoas que retiram as suas próprias vidas por dia no Brasil. E nós temos uma estatística dentro disso, de que quem arranca a sua própria vida são pessoas entre 10 a 23 anos de idade, que leva uma criança de 10 anos de idade a retirar a sua própria vida. Léo, conta um pouco da tua história pra gente, você como empresário, extremamente bem-sucedido. Como foi essa tua encruzilhada? Quantas Marias Reginas nós temos aí por dia nesse teu mundo que você enxerga? Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, doutor Ricardo, Júlio, é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com a audiência. Esse tema que a gente está trazendo, né, a saúde mental, ela ultrapassou o câncer agora a doença mais grave no mundo atual, né? Uhum. E além dessas mortes com suicídio, a gente tem também uma série de mortes derivadas, que na minha opinião, eu não sou médico, tá? Então você me corrige, na minha opinião, Não, a casa é nossa. 100% das mortes das doenças, de alguma forma tem origem psicológica, mental, na minha opinião. E o vírus? O vírus também, porque você baixou sua resistência, por que uns pegaram e outros não? Então, na minha visão hoje, eu acredito que tudo tem um retorno do nosso psicológico, mental e espiritual. O Dr. Júlio trouxe aqui no início essa dificuldade da gente unificar, né, a ciência de um lado, que a medicina está, de outro lado a gente tem a espiritualidade. Isso lá atrás, se a gente voltar a Sócrates, Platão, sempre foi uma coisa só. Porque no final do dia nós somos seres trinos, né? Corpo, nós temos esse corpo, esse avatar que a gente vive aqui durante nossa permanência nesse planeta.
Nós temos uma mente, que é um supercomputador que processa 37 trilhões de células a cada segundo, levando oxigênio, gás carbônico, né? Digerindo alimento, tocando essa máquina perfeita que é nosso corpo. E nós temos nossa alma, nossa presença, nossa luz, nosso espírito, nossa consciência. Cada um chama do jeito, mas corpo, mente e alma. Então, quando a gente pega a medicina, que ela, por dogmatismo, pragmatismo, teve que ir para um lado muito estudar apenas a fisiologia, sem levar em conta a parte espiritual, a gente começa a ver hoje, né, uma série de médicos no mundo inteiro, médicos de enorme renome, falando, cara, existe sim uma influência direta na oração, na cura, no pensamento positivo, existe experiências, entrevistei recente uma pessoa, algumas já que tiveram experiências de EQM, então a gente começa a ver, parece que seu caso, depois a gente entra nesse tema Não, aí. isso aí depois a gente bate esse papo aí. Depois a gente bate esse papo. Mas então a gente entender a espiritualidade. Então, dito isto, né, fazendo esse preâmbulo, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito pragmática, muito focada em business, em trabalho. Tive o maior e-commerce produto para bebê do país, levantei próximo de mais de R$1 bilhão de investimento, já tive inúmeros prêmios de empreendedorismo, sempre focado em business, trabalho. E chegou um momento da minha vida que eu conquistei todas essas coisas materiais. Eu fui empreendedor do ano pela Globo, Endeavor, Exame, Ernest Young, capas de revista, New York Times, uma casa de 1.000 metros quadrados em Alphaville, Golden Retriever. Tive todo esse sonho dessas, como disse Sêneca, dessas bugigangas que brilham. Eu cheguei lá. E eu cheguei lá nesse lugar com 33 para 34 anos e falei, Deus, e aí? Estou muito feliz de ter conquistado tudo isso aí. Eu tinha saído do zero, uma empresa do zero, literalmente. E de repente eu estava ali naquele lugar. Mas existia dentro de mim um enorme vazio. E Uma como que era esse enorme vazio? ansiedade. Era mais uma ansiedade mesmo. Eu diria que era uma ansiedade de conquistar que eu tinha quando eu comecei, virou uma ansiedade de não perder. E uma desconexão. Algo que eu falava, cara, tá, mas e daí? Você estava nesse efeito manada da Dona Maria Regina, que eu falei agora há pouco? Eu estava no efeito do automático. Do automático, né? Vivendo no automático. E naquele momento que eu tinha tudo, eu me sentia com aquela música do Raul Seixas, Ouro de Tolo. Sim. Eu devia estar alegre e satisfeito, porque ganho R$4.000 por mês, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado, né? Uhum. Sujeito chato sou eu. E eu fui ver e vivi aquilo. Só que nessa época, foi 2014, eu falo que eu tive 2 grandes despertares. O primeiro foi nessa época. E eu perguntei para Deus num dia com muita intencionalidade, amanhecendo um Réveillon na minha casa em Alphaville. Falei, Deus, e agora? O que eu faço para tirar essa ansiedade do peito? Conquistei todas essas coisas, check. E aí? E aí ele falou, beleza, vamos pro game 2, né? Me deu uma rasteira danada ali. Ali, 90 dias depois disso tudo, eu não tinha mais a casa em Alphaville, ficou pro divórcio. Eu não tinha mais a empresa, eu não era mais CEO da minha empresa, fui pro conselho, desentendimento com o fundo, foi aquela tempestade perfeita, 2014, governo Dilma. E saí, até a Golden Retriever que eu tinha foi embora, ficou pro divórcio. E ali, fui embora. E que faz uma diferença grande, né? Foi tudo, cara. Não morava mais com meus filhos, eu tenho 2 filhos gêmeos. Então, assim, do tudo pro perder tudo aquilo ali em 90 dias. Falo, minhas revistas estavam na banca, eu olhava minha revista, melhores do ano, tava lá, estampado minha cara, eu olhava e falava, que fraude, eu não tenho mais nada disso aí. Fui embora para Espanha, aprender kitesurf, dar uma esparecida, fiquei ali uns 90 dias. Quando eu volto, vou recomeçar minha vida. Novos negócios, novos relacionamentos, investir numa outra empresa, fui fazer outras coisas. Recomecei e continuei na mesma pegada. Ou seja, né, aquela fase de Hipócrates. Quando for curar um paciente, pergunte se ele está disposto a abandonar aquilo que o adoeceu em primeira vez. Eu, pelo visto, não estava naquele momento. Voltei para a mesma vida, trabalhando 14, 15, 16, só trabalho. Aí Deus me dá o segundo wake up, 6 anos depois, em 2021. 2021 eu pego Covid, vou parar na UTI, ali no Vila Nova com o Dr. Zeballos, 90% do pulmão tomado, tinham 22 leitos, 21 entubados, só eu que não. E passei ali, como sei que você passou uma experiência mais difícil ainda que a minha, 7 dias entre a vida e a morte. 7 dias para ser entubado a cada minuto, acabei que não fui. E quando eu saio dessa UTI,
eu vou tentar me reconectar na minha empresa, nos meus negócios, nas minhas coisas. E aí eu não consigo mais. Aí eu não tenho mais controle da minha mente. Então, nesse momento é que eu olho para aquilo e falo, cara, e aí? Entrava numa reunião, deixava a tela do Zoom desligada, falava que eu estava com problema no meu Zoom, e eu ficava jogando Candy Crush. Na minha empresa, eu era o comercial para vender, uma empresa de tecnologia que a gente tinha comprado. Fazia o spin selling, né? Uma técnica de venda que você faz perguntas. Sim, Eu fazia pergunta e nem prestava atenção na resposta. Eu imagino. Vivi isso aí, fui percebendo, cara, eu não conseguia me conectar, tentava assistir um filme, não conseguia prestar atenção, não conseguia focar em nada, sentava no computador. Pisando em algodão. Não vinha. 2 mais 2, não sei lá, não importa, não tô nem aí. Falei, gente, que loucura, o que aconteceu com a minha mente? Alguma coisa aconteceu com ela. Fui no médico, psiquiatra, psicólogo, falou, Léo, você tá em depressão, você perdeu o entusiasmo, não tinha vontade de nada. Você pensou em tirar a própria vida? Não, mas tava ok se fosse embora também. Eu não Exato. nem viver, tava check também. Quer viver ou quer morrer? Tanto faz. Tava ali a deriva. Uhum. E ali eu falei, o médico quis me receitar, eu falei, cara, eu não vou tomar remédio porque eu já tinha passado isso na minha família. E eu via que aquilo resolvia o efeito, não resolvia a causa. Eu falei, eu quero descobrir a causa. Minha mente funcionava de uma maneira, passou a funcionar de outra. Eu preciso entender o que aconteceu nela. Eu preciso desfazer o que foi feito. E ali eu mergulho numa jornada espiritual, inicialmente. Li a Bíblia, li de novo, nada. Achei maravilhoso, mas e aí? Ame ao próximo como a ti mesmo. Não tô amando nem eu mesmo, mas na regra de ouro de Jesus eu já falhava ali, não amar eu mesmo, né? Aí deixa eu ler os livros do Allan Kardec. Li Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênesis, li todos. Maravilhoso. Mas eu continuava mal. Deixa eu ver do hinduísmo, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, lindos também. Nada. Não melhorei. Dhammapada do budismo, tal, Zohar, Cabala, Kybalion, Alcorão, sai lendo, um por um. Continuava mal. E ali, um dia, o meu segundo casamento já indo pro buraco, obviamente você tá mal, vai tudo, né, ralo abaixo. Saí de carro para ir passei uns dias pegando onda na Ilha do Mel, lá no Paraná. No Paraná. No Paraná. Você é Paraná? Balneário Camboriú. Santa Catarina. Aqui, ó, vai contar ali, vai contar, vou puxar o gancho ali. Pelo seu sotaque eu falei, por ali. A minha namorada ela é de Joinville ali. Sim, vizinha lá. Pertinho ali, o sotaque é muito parecido. Aí eu saí da Ilha do Mel para ir para Floripa fazer kite. Também sozinho no carro ali, passando por Camboriú. É esse gancho que eu ia fazer. Essa parte que ele colocou, onde foi o mindset dele, foi passando por Camboriú, justamente onde eu estou e justamente onde dá esse encontro. Continue, Léo. Exatamente. Passando por Camboriú, escutando um audiolivro e podcast, escuto um podcast que transformou totalmente minha vida. Você se lembra bem hoje? Era um livro, eu lembro como se eu estivesse no carro agora. Eu vejo os carros que estão passando do outro lado da rua. Era um cara lendo um livro chamado de Meditações. Uhum. E esse livro, ele na verdade não era um livro, ele era o diário de um imperador de 2000 anos atrás. O imperador Marco Aurélio. Perfeito. Então, há 2000 anos atrás existiu esse imperador de Roma. Você imagina que ele tem o cara mais poderoso, mais rico e mais famoso do seu tempo. Uhum. No nível, Ricardo, que não existe ninguém hoje próximo de um cara desse. Mas nem próximo. Esse cara, o poder dele era o poder do Trump, com o Putin, com tudo o chinês, junto. Tudo junto num cara Tudo só. junto e misturado num cara só. O dinheiro do Elon Musk, o Warren Buffett, tudo junto. A fama de todo jogador de futebol, influencer, artista, tudo no cara. junto num cara só, sozinho no topo do mundo. E um cara extremamente sábio. O que você faria para ter uma hora conversando com esse cara, escutando dele sobre o que é a vida? O que a gente não daria para ter uma hora com um cara desse? Fantástico. E a gente tem muito mais que isso. Ele escrevia no seu diário suas memórias mais íntimas sobre o que era a vida para ele. Ele era um cara disciplinado, ele escrevia, ele refletia sobre a vida. E ali, Ricardo, a primeira parte do livro é uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Uhum. Então você imagina o seguinte, ele agradece a minha mãe que me ensinou a importância da humildade, da simplicidade, a não agir como snobs.
ao meu pai que me ensinou a importância do trabalho pelo bem comum, ao meu amigo Muciono que me ensinou a importância do conhecimento, da sabedoria. E ele vai, Ricardo e Júlia, ele vai ali por 20 páginas. E eu fiquei escutando aquilo, e fez assim, ó, BUM! De repente eu falei, cara, Ele é foi a sobre gota isso. d'água do teu copo. Ele foi a pedra roseta que traduziu tudo que Jesus escreveu É o na tal do Bíblia. estalo Olha. exato, do Padre Fantástico. Vieira. É o Fantástico. estalo do Padre Vieira. Exato. Foi ali. Ali eu falei, agora eu entendi o que Jesus falou. Jesus, na minha opinião, é o maior dos mestres que já passou aqui nesse planeta. Sem sombra. Mas, além dele, Buda, Krishna, Sim. Gandhi, Maomé, Moisés, todos falaram a mesma coisa. Uhum. O que nós estamos fazendo aqui? Exato. A gente nasce para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. Depois a gente volta. É isso. Né? Às vezes tem um bônus, 10 anos a mais, 20. A verdade é que nós 3 aqui, mais 30 voltinhas, estamos fora daqui. Beleza, ó, já foi. Já foi. E aí, o que a gente faz? Como é que você vence na vida? Né? Jesus disse, eu venci a vida. É mais dinheiro? Mais posse? Mais seguidores? Mais imóveis? O que caracteriza a gente vencer na vida? E ali ele deixou muito claro que a vida é sobre valores e virtudes. Perfeito. É sobre a gente viver dos nossos valores e virtudes sobre quaisquer circunstâncias. Perfeito. E tem uma parte muito bonita que para mim sintetiza tudo isso, que os senadores perguntaram para ele, Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele falou, existem duas possibilidades. Né, como um estoico, descobri que ele era dessa filosofia estoica. Estoica. Não tem nada de religião, de dogma, é sobre valores e virtudes. Veio lá de Sócrates, de Zenão. Aí ele falou, existem duas possibilidades. Em uma existe e na outra não. Vamos falar primeiro na que eu acredito, que somos seres espirituais passando por essa breve experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, minha joia, meu ouro, meus exércitos. Eu não levo nem meu corpo. De forma Eu levo apenas o que sou. E o que sou são meus valores e minhas virtudes. A coragem que eu tive de lutar, a justiça que eu tive com meus concidadãos, a temperança que eu vivi em minhas relações, a sabedoria que eu adquiri, isso faz parte de quem sou, isso eu levo comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Olha só. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Ou seja, levar daqui as tuas boas ações. Sempre. Fé, esperança e caridade. Como você vê essa trilogia, Léo? Eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de 7 lentes da transformação. E ela tá aqui, ó. Ela tatuada aqui. Uhum. Gratidão, humildade e fé. Sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Lindo. Então, o transbordo é a caridade, a fé e a gratidão. Então, essas lentes foi a forma como eu fui descobrir depois, eu mergulhei na neurociência, fiz pós-graduação para entender o que mudou. Uhum. E aqui por fora estão as ferramentas estoicas que me ajudaram a chegar nesse conhecimento. Perfeito. Então, a gratidão, que você perguntou, a gratidão é uma das maiores forças que existe, ela é a primeira das lentes. Por quê? Porque quando você tem gratidão, você já tem, não existe escassez. Você já é grato pelo que você é. E como que eu me conectei nisso quando eu estava mal, do estoicismo? O amor fati. O amor fati é um conceito estoico que diz, ame o destino. Certo. Ame tudo que te acontece, bom ou ruim. Até porque não existe nada bom ou ruim. Uhum. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Quando você começa a olhar a vida por esse ângulo, você fala, cara, não, Léo, tem coisa que é ruim. A morte. Não, a morte não é ruim. A morte é natural. A morte faz parte da vida. Ela só é. A vida é o nascimento de lá para cá. A morte é o nascimento daqui para lá. Exato. Vem de volta. Qualquer que seja a sua crença, você vem num lugar e volta para outro. Exato. Bom, Exatamente. né? Isso é um fato. Então, a gratidão... Ah, mas eu perdi alguém que eu amo, um filho, uma mãe. Tá, seja grato por tudo que você viveu com ele. Até o presente momento. Até o presente, seja grato por tudo que você aprendeu. E seja grato porque você ainda tem outras pessoas que você ama com você. E daqui a pouco você também não vai tê-las. Ou elas não vão te ter. Sim. Então, viva o presente. Viva essa gratidão. Viva o momento. Viva o momento. Quando você faz isso, o que acontece? Você desativa a sua amígdala.
falando neurologicamente, fisiologicamente, desativa a amígdala, desativa o medo, tira o cortisol, traz dopamina, oxitocina, você vive o presente. Legal, gratidão. Segundo, humildade. Sim. O que nos equaliza a todos? Ao Warren Buffett, ao Elon Musk, ao mendigo ali da rua. Nós somos todos mortais impermanentes. A gente vem e a gente vai. E é isso, ninguém leva, né? É mais fácil entrar um camelo no buraco de agulha do que um rico no reino dos céus. Por quê? Porque você não leva dinheiro, né? O Munger faleceu recentemente, do Warren Buffett, chegou lá e falou, cadê o dinheiro? Não tem. Não tem. Então não entra rico lá, porque a gente não leva nada. Então ali a segunda lente é sobre a gente perceber essa humildade que nós somos seres impermanentes. E o memento mori, que é um conceito estoico, lembre-se que você é mortal. Então os imperadores eles iam chegando em Roma e pediam para alguém sussurrar no ouvido dele. Memento mori, lembre-se de que você é mortal. E por quê? Para ele entender que ele não era Deus, para ele entender que ele era um ser impermanente também. Aí a terceira lente é a fé. Sim. Voltando na sua pergunta. Como é que eu conecto fé com gratidão? Então você imagina o seguinte, vocês dois têm fé, né, gente? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. De fé. Fé absoluta. Então, se tem fé em Deus, Deus, por definição, é um ser perfeito, onisciente, onipresente. Então, ele não esquece de nenhum de nós. Cada fio de cabelo é contado. Sim. Cada coisa que está acontecendo com você é para sua evolução. Cada folha que cai tem a presença. Tem a presença. Então, vamos lá. Se eu vou no seu consultório e você descobre um câncer no meu fígado, aí você vai lá e me opera, você me rasga com bisturi. Enfia ele ali, me costura, tira um pedaço do meu corpo, me machuca, volta e você me cura. Eu vou voltar, o que eu vou falar para você? Vou te agradecer. Muito obrigado. Falar obrigado. Por quê? Porque você me curou mesmo me ferindo, mesmo me machucando, mesmo me causando dor. Mas foi necessária a cirurgia. E por que a gente não agradece a Deus pelas dificuldades, as cirurgias que Ele nos faz na vida? É verdade. Vamos emendar nisso que você está falando com as questões dos pacientes oncológicos. Esse paciente, como você trabalharia com esse paciente? Sim. Já tive inúmeros pacientes, não pacientes meus, né? Pessoas com câncer. E no final, é sobre a gente trabalhar essa forma de viver e de enxergar a vida de outra maneira. Então, assim, o câncer, né? Uma vez eu escutei uma expressão que diz que a raiva, o ódio líquido é lágrimas. Ele é sólido, é câncer. Então, isso tudo foi gerado por comportamentos mentais e tudo. Então, eu acho que o paciente, ele sempre tem que fazer os tratamentos, fazer tudo o que ele precisa. Mas ele precisa começar a olhar para dentro e entender que a vida está dizendo para ele, que Deus está dizendo para ele, cara, você precisa mudar a ordem da sua vida. Você precisa mudar suas prioridades. Você precisa se conectar a você mais. Você precisa tirar essa dor interior. Porque é essa dor que está causando essa doença. Então, quando eu trabalho com essas pessoas que estão nesse momento, mais uma vez, cara, encontre a sua gratidão. Encontre a sua calma da sua mente, o seu foco, a sua disciplina, a sua consistência mental. Se conecte com a sua fé. Perca o medo. Perca o medo. Tá com medo do quê? Vou morrer. Nós todos vamos. Tá tudo bem. Então, assim, é sobre a gente mudar a forma. E eu já tive inúmeros, Ricardo, que falaram, cara, o câncer, depois que eles se curaram, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque me fez enxergar a vida de outra maneira. Então, para mim, é sempre sobre a gente entender que a gente tem a dicotomia do controle que a gente traz. Existem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Perfeito. Você controla como você age, como você reage, como você pensa, como você sente. Estoicismo? Estoicismo puro. Existem as que você não controla. Quais são elas? Todas as outras. Todas as demais. O câmbio, o governo, política, economia, esposa, filho, a própria saúde. A gente tem influência, mas não tem controle. E quando você começa a focar naquilo que você tem controle, você começa a acalmar seu coração. Você começa a desativar a sua amígdala, a desativar o cortisol do seu corpo. Você começa a alcalinizar seu corpo. E isso começa a trazer impactos de cura. Né? Você sabe bem, o câncer acontece num corpo ácido. O que gera acidez no corpo? Alimentos, pensamentos, tudo isso que desequilibra o corpo. Então, quando a gente traz ele de volta
para esse centramento, isso ajuda bastante na cura, ajuda bastante na conexão, ajuda bastante nele se reencontrar. Falando em reencontro, isso tudo, vamos passar por uma classe, uma parte da sociedade que realmente está chamando muito atenção. Eu acho que os extremos são perigosos, Sim, né? Que o tal do divino é o caminho do meio, né? a Então é temperança. a temperança, né? Vamos pegar essa galera dos 10 aos 18 anos, né? Eu tenho 2 filhos na cidade com 15, Olha, gêmeos. Eu também. Eu tenho um de 18, hoje em 2026, né? 18, um de 16 e um de 13. e eu um de 12, E vai tá esse fazendo daqui, 12 agora. e o Júlio tem um de 12, lindo, bonito, maravilhoso, dono de uma inteligência fantástica. Esse pessoal é um pouquinho diferente, né? Se a gente puxar lá para uma pessoa de 70 anos, a gente já falou isso algumas vezes aí, principalmente em palestra, 70 anos, em 1942, ele tinha adquirido cerca de 60, 70 mil informações a vida inteira dele. No meio da Segunda Guerra Mundial. Exato. Exato. Hoje a gente tem 80 mil por dia. Quando a gente pega essa galera toda, com tudo dentro na palma da mão, com esse mundo fácil, a pergunta que eu faço para você: esses tempos fáceis estão trazendo pessoas fracas? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Na minha visão, existe uma evolução, né, do ser humano que a gente vem passando como sociedade, com leis, com que forma a sociedade. A sociedade vem evoluindo, em termos gerais. Obviamente, tem uns que vão ficando mais para trás na evolução, outros mais para frente, mas em termos gerais, se a gente pegar a civilização hoje, a evolução, a conexão, a alimentação, tudo houve evolução. E essa evolução vão deixando as pessoas mais fracas, né? A gente pegar nossos antepassados na caverna, o físico deles era muito mais forte. Sim. Eles aguentavam muito mais, mas também morriam muito mais cedo, né? Morriam de 20, 30 anos Exato. lá atrás. Então, até o físico vai ficando mais fraco porque a gente vai usando menos o físico. E o que eu vejo hoje? Que nós estamos passando num momento da sociedade de abundância em geral, que antigamente nossos avós, querendo ou não, tinham que sair para trabalhar, às vezes para caçar, bisavós, vai caçar, cruzaram continentes, nossos avós todos imigrando, né? Isso, A grande maioria isso. deles, viveram guerras, pandemias, viveram várias coisas. Hoje o jovem na sala dele, ele clica ali, pede o iFood para chegar a comida, Sim. ele pede o Uber, ele assiste, tem entretenimento o tempo todo. Então o estímulo ao esforço dele é muito menor. Sim. Então a resistência dele à dificuldade também vai ficando muito menor. Então a força mental dele diminui, porque ele tem mais facilidade de acesso. Uhum. Isso gera menos conexões neurais que resistam ao endurance, ao estresse. Então isso é natural. Quanto menos vai sendo exigido, mais fraco vai ficando. Uhum. Então o que eu vejo é que essas facilidades tecnológicas da sociedade, elas chegaram num ponto onde nós estamos cruzando um caminho que estamos passando por um caminho que ninguém passou antes. A gente não sabe o impacto real disso nos nossos filhos, porque a gente também não tinha internet quando a gente era jovem, não tinha AI, não tinha redes sociais. Uhum. Nós estamos aprendendo junto com eles. E eu acho que, como tudo na sociedade, existe um equilíbrio, um pêndulo. Dentro do estoicismo tem 4 grandes virtudes, que é a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança. Definidos por Sócrates há 2.500 anos, como sendo o summum bonum, a base de todas as virtudes. E a partir desses 4 valores, você forma todos os demais. Então perceba que de 4 valores, a temperança é um deles. Sim. E a temperança é o equilíbrio, a medida exata. Então acho que tudo na nossa vida a gente vai muito, o pêndulo vai muito para a direita, depois ele volta muito para a esquerda, o pêndulo vai muito para os excessos, e ele sempre busca de volta a homeostase, o meio, essa temperança. Então eu acho que assim, sim, mas uma resposta direta seria que sim, acredito que os jovens estão vindo mais fracos, mas isso vai ocasionar com que, em algum momento, eles tenham que ser mais fortes, ou os próximos jovens. Eu acho que nós estamos simplesmente vivendo esse pêndulo. Exatamente esse momento, essa mudança de época. Exato. Falando numa mudança de época, Júlio, você como empresário bem-sucedido na área de saúde, segurança no trabalho,
e outras demais atividades econômicas. Como que você entende o momento do psicossocial dentro das instituições, dentro da comunidade, dentro das famílias? Fazendo uma puxada nisso que você falou há pouco aqui junto com o Léo, essa questão de o que leva para casa, de casa leva para o trabalho, e como que fica o meio de campo, essa mudança. Porque, na verdade, é o seguinte, né, Léo? Nós não estamos numa época de mudança, nós estamos numa mudança de época, né? Muito diferente, né? Sim, uma transição planetária. É uma transição planetária, né? E aí, como que você enxerga isso? Você é um cara que gera muito emprego, né? Como você enxerga isso? Exatamente, Ricardo. Esse é o tema, Uhum. é o meu propósito e é o que eu vejo que é um caminho que você tem feito com excelência, que o Léo tem feito com uma extrema excelência, e eu vejo o meio e o sistema de realizar esse trabalho, esse propósito que você faz, Ricardo, que você faz, Léo, através das pessoas, através dos segmentos. Hoje, nas minhas redes de clínicas, por exemplo, nós atendemos aí questão de 600, 800 pessoas Por dia. por dia. É. Isso nas clínicas próprias dos colaboradores ligados direto à empresa. Hoje nós temos lá em Santa Catarina em torno de 250, 280 colaboradores, que entra e sai, e segmento, outra atividade, que você acaba não acompanhando o número, né, mas vai RH. Mas em torno de 250, 280, a média entre as clínicas que a gente tem lá em Santa Catarina, sem contar as credenciadas, que nós temos uma rede credenciada de mais de 800 no Brasil, que é atendido em outros locais. Mas vamos falar em questão de Santa Catarina, lá das 4 unidades que nós temos lá em Santa Catarina, e que o atendimento que eu conto é o atendimento que é feito nas clínicas em loco, atendimento físico, pessoal, e o atendimento que as 2 unidades móveis nossas, né, que são clínicas itinerantes, que fazem nas empresas, né? Hoje atendemos de 500, 600, 800 pessoas por dia. Isso dá um número bastante razoável de atendimento ao mês, né? Se você vê em torno, vamos falar um número baixo aí, menor, 500 pessoas por dia. Ou seja, estamos quase 3 mil pessoas por semana. 250 mil pessoas por ano. Exatamente. E o que a gente atende? São trabalhadores. É admissional, periódico. É pessoal que estão com afastamento do trabalho. É pessoal que está entrando e saindo da empresa. Ou saindo de férias, ou retorno ao trabalho. Né? Ou pós uma doença, um tratamento, ou outro caso. Sempre em situação vulnerável, né? Sempre na saída. Ou seja, exatamente. Saindo por alguma intercorrência ou que trocou de emprego. Sim. Então, esse número que a gente atende e a gente acompanha, que o fator principal ali é muito importante. Por quê? Porque nós atendemos ou é uma mãe de família, ou um pai de família, ou é um adolescente e tem um menor aprendiz de 16, 18 Tá anos. indo para o primeiro emprego? Primeiro emprego. Esse é o pessoal que nós estamos atendendo. E a gente, atendendo eles, a gente vê isso na própria empresa. Vocês como empresário, Uhum. negócio, o Ricardo também. A gente verifica essa questão, onde o Léo foi muito feliz em falar da questão do controle emocional, que nós não temos mais. Que a partir do controle emocional, que é a virada de chave. Hoje, nessa relação do psicossocial, da doença mental, que como o Léo foi feliz em falar ali, que afeta muito mais que o câncer hoje, nós vemos que esse trabalhador que a gente tem que levar não a saúde física, que a gente já cuida há muito tempo dele, que está nos protocolos, que está nas normas, Ricardo. Léo, nós temos que trabalhar nele também a espiritualidade, a parte emocional, a parte mental, Léo, é a principal. Por quê? O Ricardo sabe, até então, nós estamos falando da questão da prevenção da saúde física, do tratamento da saúde física, do afastamento para tratar a saúde física. Não estou certo? Certo. A questão mental sempre existiu, mas nunca
Nunca na história desse país foi levado tão a sério como esse mês, com evidência tão forte esse mês, aonde eu falei anteriormente que muitos profissionais, cientistas, começaram a sair das sombras e opa, 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 a questão espiritual é importante, como o Léo mesmo falou aqui. Virou lei esse mês, né, agora. Exatamente, virou lei. Mas, assim, ó, esse movimento que a gente tem que notar, Ricardo, Léo, nunca se falou tanto em doença mental e nunca se falou tanto em cuidar da questão espiritual. Exato. E é um momento, nunca se falava. Você viu os médicos fazendo mentoria, dando entrevista, né, fazendo chamadas na rede social, mas em momento nenhum falava da parte da espiritualidade, e isso está ficando forte em questão acontecendo. Então eu digo assim, Ricardo e Léo, a questão do trabalhador está ali o foco, porque o trabalhador, seja o jovem, seja o pai de família ou a mãe de família, ele começa no emprego, porque no emprego, gente, ele fica ali 8, 9 horas trabalhando. Ali começa esse despertar que o Léo falou, do controle emocional, da calma da mente, do trabalho espiritual. Que eu ainda digo que o maior legado da NR1 hoje, junto às empresas de SST, junto aos donos de empresas, junto aos RH, é isso, gente. Não é uma questão de cumprir uma norma, é uma questão de aplicar isso no dia a dia dos colaboradores para melhorar, para trazer esse controle emocional, para trazer essa parte espiritual, onde começa a mudar tudo na empresa. Porque nessas 9 horas que o funcionário, o colaborador, seja o adolescente, seja o pai ou a mãe de família, passa na empresa, se nós tiver um ambiente, você sabe que o ambiente faz a pessoa. Ambiência. Ambiência. E, então, nós temos que ver que nós temos que fazer esse ambiente, porque ali começa esse trabalho, começa esse controle emocional, essa parte espiritual, essa calma na mente, começa ali. Porque trabalhando esses colaboradores que vão chegar em casa e vão replicar isso para o filho, para o idoso, o pai ou a mãe que estiver em casa, ou o marido ou a esposa, vão replicar. Não vão chegar em casa chutando o cachorro, não vão chegar em casa discutindo com a esposa. Sim. Ou seja, muda a harmonia, muda o mindset. Ou seja, começa a funcionar. E aquilo que ele teve naquelas 9 horas da empresa, ele vai replicar na casa dele, na família dele, no filho dele, na esposa dele. Sim. E isso faz toda a diferença. Aonde isso que a gente está falando aqui, de controle da mente, calma da mente. Nós estamos falando aqui espiritualidade. Nós estamos falando aqui em controle das emoções. Essa pessoa vai estar o dia todo nesse ritmo e vai levar isso para casa. E vai ocorrer uma melhoria em todas as questões. Então eu vejo que ali começa essa virada de chave e como vocês falaram aqui anteriormente, é um momento desconhecido, nem sabemos o que é. Mas, assim, na questão espiritual, é isso que está acontecendo. É essa virada de chave, essa história da NR1, essa evidência toda, essa visão, esse momento, é para isso. É para exatamente isso. E é um momento fundamental. Como a gente conversou, tem conversado o mês todo, como nós falamos lá no Senado, né? É um momento especial, é um momento histórico para o Brasil, por esses números, essas estatísticas. Agora, com o trabalho que o Léo vem desenvolvendo, com o trabalho que o Dr. Ricardo vem desenvolvendo na Brest, na Tripartite, com o trabalho que nós, empresários, né, agora estamos com a consciência de desenvolver esse trabalho em nossas empresas, que nós, donos de SST, enxergamos muito mais que um programa que fazer um levantamento de riscos para ver ações para colocar dentro do PGR, dentro do GRO, dentro do plano de ação. Muito mais que isso. A gente começa a enxergar a questão humana. A gente começa a entrar dentro dessa questão espiritual que o meio, a correria, o dia a dia nos cega. Essa questão da atualidade, principalmente da informática, o meio digital, totalmente acelerado depois da pandemia que explodiu isso nos cega e nos deixa no automático, como você falou.
E quando nós estamos no automático, alguma coisa tem que chacoalhar nós. Lá atrás o Covid nos chacoalhou. E hoje a doença mental está nos chacoalhando. Ou seja, tem que mudar, tem que mudar. E isso, como vocês falaram, realmente, isso é Deus agindo para o crescimento, para a evolução e o aprendizado espiritual das pessoas que têm o livre-arbítrio. Mas nós podemos dar para elas o conhecimento, O caminho, né? o caminho que, como você foi muito feliz de falar, que Marco Aurélio te trouxe esse conhecimento e você encontrou ali que foi o teu, como eu digo, Pedra Roseta ali. pedra roseta. Traduziu o que Jesus viu. Ou Ele seja, eu não entendi. Léo, naquele momento tu pegou o código. Por quê? Porque Jesus estava traduzindo isso. Estava ali. Só que você tem o livre-arbítrio. E aquele momento, você estava em evolução por tudo que você passou na tua história. Aquele momento é um momento que você estava evoluído, você tinha adquirido crescimento e evolução espiritual para você pegar aquele código. Se você pegou, e ele pegou tão bem, que está fazendo um trabalho fantástico, maravilhoso, divino. Então, tudo tem um momento. E eu vejo que hoje chegou esse momento para toda a sociedade, do Brasil hoje. Principalmente do Brasil. Porque nós sabemos, né, Ricardo? Léo, no Brasil, o número de suicídios é muito maior que o número de todas as guerras. Fala que numa guerra lá não sei onde, morreram 6, morreram 8, morreram 20, morreram 100. Gente, aqui morre 2 pessoas por hora se suicidando. Por hora, gente. Sabe o que é isso? 45, 46 pessoas por dia? 2 pessoas por hora se suicidam, gente. Esse é o maior número histórico do planeta. Sim. Não morre tanta gente de fome, tanta gente de guerra, quanto morre aqui no Brasil. Mas isso a Globo não mostra. Isso não aparece. 18 a 20 mil pessoas por ano. Pois então, Léo, isso que não acontece. Nós sabemos. Isso notificado. Isso É, notificado, notificado. porque tem que fazer uma notificação compulsória. Exato. Né? Então, gente, a gente vive, como você já falou algumas vezes, numa Matrix. A gente vive numa Matrix. E não percebe isso. Mas nós agora estamos saindo da Matrix. Quando a gente começa a ter essa percepção, começa a despertar, né? o despertar. A gente começa, como o Léo fez, a gente começa a pegar o código. E agora é o momento da sociedade toda pegar esse código. É isso, Ricardo. Ô, Nico, espera, dá uma cortada aí. O Léo, a gente pode abrir um livro desse? Para vocês. Ô, querido, então deixa eu abrir aqui, que eu quero entrar nesse teu livro, né? Lógico. Vamos entrar. Deixa eu fazer um gancho aqui. Pode fazer? Claro, não tá parado aqui. Comprei todo. Você quer já fazer? Vamos lá. Só deixa eu abrir aqui rapidinho. Vai abrir. Porque ele é bem. Comprei esse aí teu. Comprei todos aqueles livros. Comprei Marco Aurélio. Comprei todos. E todos aquele encontro nosso foi remarcado. Não, vamos fazer aquele encontro. Vai ser fantástico. Vai ser. Com certeza. Tem muita coisa para falar. Porque o nosso propósito estão todos alinhados. Sim. E nós temos muita coisa para... Assim, eu digo, isso aqui que eu digo, Léo, Ricardo, nós temos muita informação para passar para as pessoas que têm um livre-arbítrio, mas nós vamos munir eles de informação, para eles também despertarem e para eles pegarem esse código. A gente pegou, você pegou, que eu peguei, o Ricardo pegou. Isso. Pegando um gancho no que você está falando... Ainda não está a câmera de você. Tá, então, vamos lá. Pegando um gancho no que você está falando, Julio, e aqui juntando com uma obra de arte que nós temos aqui no meio da mesa, 365 dias, com a calma da mente. Esse aqui, ó, é o livro do Léo, né, do Léo Simão. Eu sugiro que todos adquiram, que vão atrás. Um livro muito bem feito, um livro que o Léo vai falar alguma coisa a respeito dele, né? E, Léo, 365 dias com a calma da mente. Conta aqui um pouquinho. Conta. Eu falo que esse livro, ó, olha aí. Esse livro, ele parece muito um livro, né? Você olhando aqui, ele tem toda a carinha de um livro. Mas ele não é um livro. Ele é uma série da Netflix com 365 episódios. Que legal. O lugar mais fantástico que existe, que é dentro de você. Que é esse QR Code. Então, eu comecei, quando eu me curei da minha depressão lá em 2021 para 2022, eu acordava terça-feira, eu estava bem.
Quarta-feira eu tava bem. Segunda no trânsito chuvoso aqui em São Paulo, eu tava bem. Aham, E eu falei, cara, eu preciso levar isso pras pessoas. aham. Comecei a fazer o quê? Comecei a comprar livro, Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, e dar pros amigos, dava pra todo mundo. Depois eu encontrava eles de novo e falava, e aí, como é que foi? Ah, Léo, correria, não consegui, mas tá lá, vou ler. Eu falei, gente, que pena, ninguém lê nada, né? Aí eu E falei, é cara, verdade, né, isso daí. como que eu posso garantir que isso chegue nos meus filhos, Theo e Luca? Na época eles tinham 11 Olha. anos. Ali eu já tinha entendido a impermanência. Falei, cara, eu posso morrer de repente. Puf, mudou, morri. E aí? Como que eu garanto que isso que eu descobri agora na minha vida chegue nos meus filhos com certeza? Aham. Falei, já sei, vou fazer igual aquele cara que eu escutei. Eu vou gravar um podcast, leio um pouco desse livro, 5 minutos, 4 minutos, de Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, e vou dando meus comentários e largo ali. Pus no Spotify, falei, se eu morrer de repente, vai meus filhos ter acesso. Muito legal. Comecei em 1º de janeiro, 2 de janeiro de 2022, e eu falei, eu vou fazer todos os dias, porque esse é meu remédio. Eu leio, estudo, gravo, edito, subo, posto, eu tô me abastecendo disso aí. E comecei a fazer. Já são mais de 1.400 episódios. Eu selecionei os 365 mais interessantes, Um por dia. um por dia, todos os dias, por tema, Você está semeando. semeando todos os dias. Então, eu separei por tema, ó, gratidão, humildade, fé, superação, liderança. Então, todos os dias, a pessoa fala, eu não consigo ler, não gosto de ler, então não precisa ler, você assiste. Você Aham. bate um QR Code, tem um QR Code por dia, você bate o QR Code, você vai ver um vídeo meu lendo, trazendo esse tema para você. Fantástico. Então, é uma viagem para dentro de você, esse livro. Obrigado, querido. Esse é Depois eu quero seu. o meu autógrafo. Eu vou doar para quem mais precisa. Esse daqui. Eu faço questão que as pessoas adquiram esse livro. Tá na Amazon, Tá na Amazon. Kindle, tá na Amazon, tá para todo lado aí. É assim, e de uma criatividade fantástica, né? Na hora que você vê que Até você onde tem eu sei, é o primeiro videolivro, assim, com É um 360 videolivro, né? Fantástico, fantástico. Videolivro. não sei. Muito bacana. Ô Léo, conta. Você sabe que esse negócio aí da NR1 que o pessoal tá falando? Sim, NR1 existe desde que existe norma regulamentadora, sim. né? Mas nós observamos um aumento de absenteísmo muito grande nos últimos 10 anos. E Sim. dentro desses 10 anos a gente fala na questão psíquica Tá. e psiquiátrica. São duas coisas que correm juntas, né? Mas uma entra no remédio, outra não. Tá. Né? E há 5 anos a gente batalha, eu particularmente assessorando esse pessoal, lá junto com as questões da inclusão dos riscos psicossociais. Quando a gente fala da NR1, é nada mais, nada menos que uma norma regulamentadora que já existia, que foi transformada em 2021, que é a NR17, na ergonomia. Então, colocou lá um negocinho lá do psicossocial, psicofisiológico. Pois bem, querido, o negócio explodiu. Por quê? Foi para dentro da NR1, que é a barriga, a mãe disso tudo. E aí, meu irmão, foi tudo para frente. O negócio, briga daqui, briga de lá. Olha, era para ser uma data, depois dá mais um tempo de 1 ano para ser. Olha, eu só sei o seguinte, que o negócio foi até os 23 horas e 59 minutos do dia anterior, ou seja, do dia 25 de maio de 2026. Na hora que bateu meia-noite, falou assim, tá valendo. Agora tá valendo os fatores dos riscos psicossociais. Claro que isso é uma questão de saúde e segurança no trabalho. Sim. Mas isso abre um livro como este. Você, como um empresário bem-sucedido, você que teve na linha tênue entre a vida e o pós-vida, você que tinha em 90 dias se transformou, né, daquilo que você tinha para um outro que você tinha, essa mudança toda, o que você sugere para as pessoas que estão te ouvindo agora, que farão ouvidos e estarão te assistindo dentro das instituições? O que você pode falar, ou para o empresário, ou para o não empresário? Na verdade, somos todos trabalhadores, né? O que você fala para o trabalhador brasileiro? Claro que nós estamos dentro de um problema de ordem mundial, Sim. né? Mas o que você fala para o trabalhador brasileiro a partir de agora? Tá.
Eu vou trazer 3 pontos aqui Conta. para a gente conectar isso aí. Hoje eu estava numa palestra para um escritório de advocacia grande, chama PG Advogados, sobre a NR1. A gente foi levar para uma base de clientes, eu venho levando esse trabalho para a NR1. O que eu conto é o seguinte, eu comecei com isso em 2022. E meu foco nunca foi NR1, até porque não existia NR1. Sempre foi performance, alta performance. Alta performance é sobre presença. Então, existem alguns estudos, eu falo porque o empresário, na hora que ele vai ver a questão da NR1, ele fala assim, puta, mais coisa do governo, lá vem mais ladainha, mais custo para a empresa e tudo mais. Só que o que ele precisa entender? Precisa entender o seguinte, eu mostro um estudo de Harvard, quando eu vou iniciar as palestras, os treinamentos das empresas. Então, o empresário ele fica muito preocupado, obviamente, com os custos, as coisas adicionais que ele tem acontecendo na empresa dele. Mas o maior problema, tem um número, Júlio, que eu peguei da Universidade de Harvard, do estudo que eles fizeram, que você consegue aumentar em pelo menos 37% a sua conversão de vendas da sua empresa trabalhando na saúde mental. Com certeza absoluta. 37%. Sabe por quê? Eu falo assim, gente, vamos lá. O que é venda? O que é venda para você, Júlio? Defina venda. Dá uma definição. Venda é convencimento. Convencimento. Para mim, venda, tem várias definições, convencimento é uma delas. Mas eu digo que venda é transferência de entusiasmo. Você transfere entusiasmo seu de um produto ou serviço para outra pessoa. Certo. Agora, e se não existe entusiasmo? Não, daí. Entusiasmo vem do grego ethos, ethos interno, ethos e asmo, Deus interno. Se não tem esse Deus interior, essa luz interior, não tem como você vender. Aí eu pergunto, quando eu estou numa palestra, gente, quantos de vocês aí, quem é vendedor aí? Aí um percentual levanta a mão e eu falo, então, cadê o resto levantando a mão? Todos nós somos vendedores. Porque você vende para sua esposa a ideia de ir para uma viagem, você vende para o seu amigo a ideia de assistir um jogo, você vende para os seus filhos a importância deles estudarem, você vende para o seu sócio um projeto novo. A gente vende o tempo todo. E quando não existe o entusiasmo, não existe a venda. Então, quando a gente entende isso, como que você está na sua empresa? Como que você acha que seu time está, se ele está desconectado? Aí eu te trago um segundo estudo de Harvard com a Deloitte. 31% do custo de folha de uma empresa é jogado no lixo mensalmente por causa da saúde mental. Isso é 1/3 praticamente. Aí o que o RH enxerga, o que a gestão enxerga? Você enxerga ali no seu dashboard. Turnover, absenteísmo, custo de plano de saúde, metas não batidas, aquilo ali você enxerga. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Pontinho do iceberg. Porque o iceberg inteiro está no presenteísmo. Que foi o que você trouxe, que o Ricardo trouxe. Que é o quê? É a pessoa que está de home office, mas ela está na Netflix. Ou ela está na empresa, mas ela está no Instagram, está no TikTok, toma um café, bate um papo, fuma um cigarro, vai ali, e ela não produz. E por que ela não produz? Porque ela está com os químicos errados no cérebro dela. Ela não consegue se conectar. Ela não está bem. Ela não está bem. Então, quando eu entendi isso, e eu fui atrás de estudar por que eu estava mal e como que eu fiquei bem, eu entendi como que o cérebro humano funciona. Então, eu vou trazer para vocês aqui, de forma bem resumidamente simplística. Isso, Léo, isso. Para eles entenderem. Nós temos no nosso cérebro 2 grandes atores. Igual nós temos o nosso general e o nosso presidente. Eu digo que um país, se ele está em guerra, você tem um general cuidando. Se ele está em paz, você tem um presidente. A gente tem um general e o presidente. O nosso general se chama amígdala. O nosso presidente se chama neocórtex. Então é isso. Cada um tem suas armas, que são seus hormônios no seu corpo. O general e o presidente. Então vamos lá. Isso é neurociência. A amígdala, o general, ele tem cortisol, adrenalina, noradrenalina. O neocórtex tem dopamina, oxitocina, serotonina, GABA, hormônios que de alguma forma eles fazem acontecer ali para o seu corpo estar no estado de guerra ou no estado de paz. É o que a gente fala, Léo, dentro da medicina. Hormônio bom, hormônio ruim. Hormônio bom, hormônio ruim. Hormônio que te defende, hormônio que te conecta. Beleza, isso é neurociência. Aí a gente tem um segundo conceito da física, vamos chamar, que é o seguinte, Júlio, tudo que existe na nossa vida é um momento presente. É esse instante que nós estamos aqui agora. Não existe nada além disso. Cada instante do seu passado, onde você viveu? No momento presente. No momento presente. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado quando? No momento presente. No momento presente. Você conhece alguém que já foi para o passado, Júlio? Ainda não. Não.
Alguém que já foi para o futuro? Ainda não. Só o presente. Só o presente. A gente vive esse eterno presente. Esse instante aqui, agora, é tudo que nós temos. Só que o que acontece? Vamos unir a neurociência com esse conceito físico. A nossa mente sai do presente e ela vai para o futuro. Exato. Ou está no passado. Ou está no passado. Quando ela vai para o futuro, eu defini um termo que eu chamo de roda da aflição. Ela tem 5 etapas. A primeira etapa é a sua mente sai do presente, que é tudo que existe, vai para o futuro, a gente chama isso de ansiedade. Ansiedade. Mas deixa eu só fazer um gancho. Então, tu pode me dizer, então, que nesse momento que nós vivemos, nessa atualidade, de maio de 2026, nós estamos com uma grande quantidade, uma estatística muito grande de pessoas que estão, como você usou o termo agora, ou estão no passado, ou estão no futuro e não estão no presente? Você tem 3 lugares para você estar, a sua mente. Ela está no futuro fugindo do presente, a gente chama isso de ansiedade. Ela está no passado fugindo do presente, a gente chama isso de melancolia, depressão. Ou ela está no presente fugindo do presente, a gente chama isso de procrastinação. Então existem esses 3 momentos que a mente não está presente. Quando ela vai para o futuro, na ansiedade, é onde starta o primeiro trigger. Porque o que acontece? A hora que ela vai para o futuro, o que ela faz? Começa a escanear tudo que pode dar errado. Ansiedade. Ansiedade. Quando ela faz isso, o que faz? Ativa o general, a amígdala. O general, o que ele faz fisiologicamente? Enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Qual que é a resposta fisiológica? Coração acelera, dá aquele frio na barriga, sangue nas extremidades, pupila dilata, você fica buscando rotas de fuga. Seu sangue sai da cabeça. Por que isso acontece? Porque lá os nossos antepassados, lá na caverna, viam um tigre dente de sabre atacar eles. O que ele tinha que fazer? Fugir ou lutar. Fight or flight. O sangue tinha que ir para a extremidade. Não adianta pensar e raciocinar. É correr daquilo ali. Por que dá o frio na barriga? Porque o sangue sai do estômago e seu corpo está te dizendo: foge, senão você vai morrer, não precisa nem digerir. E se o medo for muito, você vomita, inclusive. O corpo vai fora. A pupila dilata porque você está buscando rotas de fuga. Você não consegue olhar para um computador aqui na sua frente. Não vem. Aquilo você não consegue nem focar nele. Acabou toda a concentração. Acabou toda a concentração. Então, antigamente a gente fugia do predador. Quem que são nossos maiores predadores hoje? O brinco que começa com boi e termina com to. Boleto. Folha de pagamento. Cartão. O governo. O taxa, o câmbio, aquele diagnóstico ruim, aquela conversa difícil. São predadores psicológicos. Só que a nossa resposta fisiológica é a mesma. A nossa resposta comportamental é igual. A gente entra no estado de luta e fuga. Aí a segunda fase da roda da aflição, a primeira é a ansiedade, a segunda é medos paralisantes. É onde entra o burnout, a síndrome do pânico. Você obviamente, já viu muita gente com síndrome do pânico. Puxa, bastante, muito. A pessoa cai no chão, chora posição fetal. Por quê? É o corpo colapsando. Porque ele fala, cara, não tem pra onde fugir. Onde que você foge de boleto? Onde que você foge de conversa? Não tem. A pessoa cai no chão e chora, o corpo não sabe o que fazer. Aí a gente vem para a terceira fase da roda da aflição, que é a procrastinação. A procrastinação é a sua mente no presente fugindo do presente. Aí você tem 2 caminhos. Caminho 1, drogas e bebida. Você entorpece a mente, fica grogue ali por um tempo, não vai resolver nada, mas vai diminuir a dor por algumas horas. E a outra é o kit letargia. É o celular, é o Instagram, TikTok, YouTube, você jogando seu tempo no livro. Quando você passa muito tempo sentado sem conseguir fazer nada, procrastinando, o que acontece com os pratinhos da sua vida? O pratinho do relacionamento, da saúde, da finança, do trabalho. Você não pôs foco, você não pôs energia, eles começam a cair. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra para ela? Melancolia e depressão, passado. Somente o passado. Só o passado. E eu vivi, Júlio, essa roda da aflição. Eu acordava ansioso, dava um shot de cortisol na veia. Como que eu fazia isso? Assistindo um Datena, uma Globo News, alguma coisa que aumentasse meu nível de ansiedade, um Instagram. Hoje o Instagram, essas telas o tempo todo. Essas telas o tempo todo. Procrastinava o dia inteiro, à noite eu dormia depressivo, porque eu não fiz nada. E eu fiquei rodando essa roda da aflição, e o que eu me perguntei? Eu falei, cara, como que eu saio desse lugar? Não tem uma chavinha para desativar essa amígdala e ativar o neocórtex? E sabe o que eu descobri? Que tem 3 chavinhas extremamente poderosas. Vamos lá, Léo. Medida em ressonância magnética, estudo científico. A primeira delas, eu descobri que a amígdala e o neocórtex trabalham alternados como se fosse um relé. É igual um carro, você precisa no acelerador ou no freio. Exato. Você liga um e desliga o outro. O que eu descobri? Que a primeira dessas chaves aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina e tira o cortisol do corpo.
Sabe qual que é? Qual, Léo? Atividade física. Atividade física. Você faz atividade física? Sim, Eu sou parte da família que faz bastante. também, sempre. Você tem preguiça para fazer? Não, eu já vi já automático. Eu já criei rotina, né? Sim. Eu coloquei na minha rotina e se tornou hábito. Eu Faz quando- toda a diferença, Léo. Eu, quando estou numa palestra, eu pergunto, quem faz atividade física? Metade. Quem tem preguiça? Quase todo mundo. Eu levanto a mão junto, eu falo, eu faço todo dia. E todo dia me dá preguiça, antes de ir. Mas a hora que eu termino, você não sente que você é outra pessoa? Não parece que você é outra pessoa? Totalmente. Então não é que parece, Júlio, você é outra pessoa. Porque a gente tirou um preset de hormônio e colocou outro. Tá, mas outra coisa, Léo, importante, experiência minha. O dia que eu acabo, por algum motivo, eu faço minha atividade física todo pela manhã, das 6h30 às 7h30. Sim. Das 6h30 às 7h30 da manhã. O dia que, por algum motivo, N motivos, como você disse, de fugas que podem ocorrer, que eu não realizo essa atividade física, aquele dia eu estou mais irritado. Eu estou mais impaciente. Eu estou intolerante, eu estou diferente. Sim. O dia que eu faço atividade física, como você mesmo falou, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Isso é incrível, é notório. E isso não é comigo, eu vejo com muitas Todo pessoas. mundo. Qual que é a diferença da Coca-Cola, da cerveja, do uísque, da água, do suco de laranja? O químico. Você mudou o químico, você tem outro produto. Se eu te tiro um preset de químico do seu corpo e põe outro, você é outra pessoa. Você opera diferente, sente, pensa, fala, tudo diferente. 25% atividade física tem, podem buscar aí no Google, no GPT, para todo lado. Segunda chave, mais importante, aumenta ainda mais do que a atividade física. Aumenta em mais de 40% a produção de dopamina e oxitocina, medido no neocórtex com ressonância magnética. O início da nossa conversa, a oração, a fé. A fé e a espiritualidade. A fé, a espiritualidade. Não é sobre dogma. Léo, qual religião? Tanto faz. Pode chamar de energia, universo, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God. Deus, tanto faz. E são nomes humanos dados para o mesmo Deus. Não é que só porque você fala o nome que é o Deus é só seu. Deus é um ser só. Então, quando a gente entende isso, por que funciona fisiologicamente? Porque a fé é o oposto do medo. Se você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa o general, não ativa medo, não coloca cortisol no corpo. Olha que coisa maravilhosa que é, Júlio. Quando a gente tem fé, o nosso corpo funciona de maneira diferente. Com certeza absoluta. Minha mãe sempre me falou, meu filho, tem que acreditar, tem que ter fé. E tem. Porque quando você tem fé, é como se você saísse de casa com a capa de dopamina. Quando você tem medo, é um escudo de cortisol. Você não consegue pensar, você não se conecta. Aí temos a terceira chavinha, que quando conectada com essas duas, tem um poder de transformação absurdo. Que é o que eu levei para mais de 150 mil pessoas, para o governo do estado de Minas, o governador Zema, todos os secretários, para a polícia de São Paulo, para o BOP, polícia de Minas, que é a reprogramação mental através de protocolos específicos que eu te ensino a sair do estado de presença e a entrar em outro estado de presença em poucos minutos. E eu chamo de protocolo MOM, de mãe em inglês. Meditação, oração e malhação. Meditação, oração E e malhação. malhação. Então, a meditação acalma a mente. A oração nos leva à fé e à espiritualidade. Sim. E A reprogramação mental te ajuda a controlar seus pensamentos. exatamente, a Meditação, meditação. oração e malhação. Me- Você muda nos seus... Na É o meditação. tripé. Tripé. Então vamos lá, para as pessoas entenderem o poder da reprogramação mental. Na minha vida, eu sou uma pessoa muito curiosa, já busquei muito, já estudei muito. E se você me perguntasse assim, Léo, se você fosse para esquecer de tudo, passar uma borracha na sua mente, você ia escolher um conhecimento para você começar de novo sua vida. Tirando as pessoas que eu amo, que você não quer esquecer nunca. Mas qual conhecimento você gostaria de ter? O que mais mudou minha vida? O conhecimento que mais me transformou foi quando eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. E como tu fez isso, Léo? Você tem essa percepção? Você não é os seus pensamentos? Eu vou perguntar para vocês aí, da mesma forma, a mesma pergunta, de outra forma. Alguma vez você já não concordou com um pensamento seu? Você pensou e não concordou? O pensamento já vem como verdade. Você julgou o pensamento. Eu vou perguntar de outra forma. Alguma vez você já teve um pensamento que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso aqui. Não já? Quem nunca? Todo mundo. Percebe que quando eu faço isso no auditório, você vê todo mundo dando risada, eu falo, puta, 100%. Por quê? Percebe que existe o pensamento
existe você, o observador. A presença que está observando e julgando o pensamento. Mas isso é fato, ó, porque às vezes acontece contigo, comigo, meu Deus, não acredito que eu pensei nisso. Exato, Pô, eu não domino meu pensamento, como é que eu vou pensar nisso? exato. Quem que é a pessoa que quer ficar em forma? Quem que é a pessoa que come? Quem que é a pessoa que quer parar de beber? Quem que é a que bebe? Quem que é que quer acordar cedo para malhar? Quem que é que quer dormir? Perceba a dicotomia. Então, seus pensamentos são como nuvens. Eles vêm e eles vão. Exato. Você é o céu. Você é a presença. Você é a consciência. Imagina se um céu se confundir com as nuvens. Eu sou as nuvens. Não, as nuvens são nada. Você é o céu. E você, nós somos o céu. Nós somos a presença. Os pensamentos, eles vêm e vão. E eles são gerados por onde? Pelo nosso cérebro, que é o maior supercomputador que existe. Não tem nada que se compara ao nosso cérebro. Nós temos no nosso corpo 37 trilhões de células. Trilhões com T. Exato. Vou te falar a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão em segundos. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. Anos, né? Anos. Quando a gente escuta essas coisas aí, 1 milhão, 1 bilhão, a diferença de um para o outro. 11 dias para 31 anos. 1 trilhão de segundos são 31 mil anos. Então agora você que está nos escutando, dê uma inspirada profunda, ó. Nesse instante, você levou oxigênio para 37 trilhões de células. Você trouxe, fez a reversa de gás carbônico. Nesse instante, você gerou mais de 25 milhões de novas células, fazendo de você a maior indústria biológica do planeta. Nesse instante, você gerou mais de 60 mil químicos novos no seu corpo. Uma farmácia tem de 3.500 a 4.000 SKUs. Você gerou 60 mil nesse instante. Seu sangue correu por mais de 100 mil quilômetros de veias e artérias, dando 3 voltas no planeta. Nesse instante, você editou mais de 10 milhões de bits de informação auditiva, sensitiva, olfativa, tativa. Se você estiver jogando tênis, você está batendo uma bola a 200 km por hora. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo uma vida. E quem que está cuidando disso tudo? Seu cérebro. É o supercomputador que toma conta disso. É o supercomputador. Só que ele é barulhento, ele vem sem manual, e a gente vem vindo um punhado de pensamento, e você se identifica com o pensamento. Você acha que você é o pensamento, mas você não é o pensamento, você é aquele que observa. E quando você se coloca nesse lugar, você entende que o que, Júlio? A nossa vida é determinada pelo nosso pensamento. Todas as coisas que jamais foram criadas por um processo trino: pensamento, palavra e ação. Pensamento é a parte mais etérea, você se conecta no mundo das ideias. A palavra é o verbo, a palavra você materializa. Sua casa dos seus sonhos, um dia estava nos sonhos. Você fez um projeto, ela já tem materialidade. A palavra é o verbo, a palavra tem poder, está na Bíblia. A criação vem de criar ação. A partir da palavra você cria ação. Pensamento, palavra e ação. Cada palavra que você já disse na sua vida, de onde que ela iniciou? No pensamento. No pensamento. Quer mudar a palavra, muda o pensamento. Cada ação que você já tomou na sua vida se iniciou aonde? No pensamento. Quer mudar a ação? Muda o pensamento. O seu hábito é o quê? Senão a repetição da ação. Quer mudar o hábito? Muda o pensamento. O que é o seu caráter, senão a sua coleção de hábitos? Quer mudar o seu caráter? Muda o seu pensamento. O seu destino é definido pelos seus hábitos, pelo seu caráter e pelo seu pensamento. Então tudo inicia e termina no pensamento. Mas você não é o seu pensamento. Então vamos aprender a controlar o nosso pensamento, para controlar a nossa vida? O que são suas emoções? São hormônios gerados de acordo com o seu pensamento. Se você olhar para um banco, você pode ter um pensamento negativo, que você está devendo, tem que pagar a conta. Você pode ter um pensamento positivo, você tem dinheiro aplicado. Tanto faz. Não é o fato, é a forma como a gente pensa a respeito do fato, que determina o que a gente sente. Então o nosso trabalho, Júlio, é sobre ajudar as pessoas a entenderem isso. Quer fazer uma prática rápida? Vamos lá, Léo. Vamos fazer com a nossa turma. Fechem os olhos, todos vocês aí que estão nos assistindo. Feche os olhos. Vamos lá. Inspira profundo e solta. Sente seu corpo relaxando. Perceba os pensamentos acontecendo. Perceba os barulhos, perceba seu corpo. Inspire novamente e solte.
Muito bem. Agora eu quero que você ordene o seu cérebro, que ele silencie e fique tentando adivinhar qual é o próximo pensamento. Faça isso agora. Se um pensamento surgir novamente, ordene que a mente silencie e fique tentando adivinhar o próximo. Já abriu os olhos. Deu mute. Silenciou tudo. Mas tem que ficar dando ordem o tempo todo. Ele volta e você dá. Mas o que você acabou de fazer? Você acabou de fazer o que hoje é considerado o maior nível de inteligência humana, que é a chamada metacognição. Você passou a olhar para o seu cérebro de fora dele. Você passou a observar o pensamento sem se identificar com ele. E se você imaginar que um prédio é construído com milhões de tijolos, esse é o primeiro tijolo do protocolo que a gente faz, que é te ensinar a metacognição. Que fantástico, Léo. Uma coisa que eu percebi agora. Nesse momento, comigo aqui, nesse segundo, meu cérebro sempre está a 1000. Não tem como pensamento. E a gente acha que não domina os pensamentos. Mas nesse momento, contigo agora, eu dei ordem. Eu dei ordem ao meu cérebro. O pensamento veio? Não. O pensamento veio? Não. O pensamento nem veio, porque eu não deixei. A hora que começou a vir? Não, não. Você estava falando? Não. E a gente consegue fazer isso. Você estava dando ordem, você estava entendendo que você não é os pensamentos. Ô, Léo, vamos lá então. Vamos lá. Foi bom que você tocou nesse assunto. Ô, Léo, vou te falar uma coisa. Hoje, o nosso grande problema não, o nosso grande desafio da atualidade hoje, Léo, é o que eu falei anteriormente ali. É esse mundo acelerado, esse mundo digital, tecnológico, acelerado, as IA, tudo que está acontecendo, muita informação chegando o tempo todo. Infinita, é tentar parar Exato. uma cachoeira, né? Aí, Léo, quando eu paro para escutar o Léo 2 dias, quando eu paro, não, eu quero uma imersão do Léo, eu quero uma mentoria contigo. Por quê? Porque eu, no meio social, como o Ricardo, como todos nós, é um bombardeio. Sim. É tecnológico, é uma chuva de informação, como ele falou ali, nossos filhos, é uma chuva de informação assim, por dia, por hora. E isso não nos deixa a alternativa de uma escolha com tanta informação, tanta escolha de um caminho, num protocolo seguro. E hoje eu vejo, Léo, que você traz esse protocolo, que na tua experiência, nos teus propósitos de vida, do que você viveu e do que você tem e dos cases de sucesso que você tem alcançado hoje, eu vejo que você traz esse protocolo, que é difícil a gente encontrar o protocolo, porque é muita informação. Sim. É muita informação. E você hoje, com todo sucesso absoluto, todos os cases de sucesso, você tem esse protocolo. O que é o protocolo? É o protocolo, como você mesmo coloca, do controle da mente, da calma da mente, do tripé que você mesmo falou. É esse protocolo que nos leva a ser assertivo. Sim. Então, Léo, importante, eu gostaria que você contasse aqui para o pessoal que está ouvindo esse trabalho desse protocolo fantástico. Nós estamos falando de doença mental, nós estamos falando de suicídio, nós estamos falando Neurociência, de neurociência. E você, desse seu protocolo, desse seu trabalho que você realiza fantástico, você tem 2 exemplos de sucesso fantástico que o Brasil inteiro conhece. Sim. Eu quero que você conte para nós que você implantou esse protocolo, que você fez esse trabalho com sucesso, mas teve um case de sucesso. Hoje, tem milhares de vidas que você salvou com o seu protocolo. Hoje, tem milhares de filhos que não estão órfãos, milhares de mulheres que não estão viúvas, milhares de pessoas que estão vivendo uma vida feliz, espiritualizada, graças a esse protocolo, graças a esse trabalho que você fez, tanto no BOP, como lá no Governo de Minas. no governo de Minas. Por favor, conta para mim, novamente, que eu já ouvi várias vezes, mas para os ouvintes nesse momento. Por favor, Léo. Quando eu iniciei isso aí, né, em 2022, um grande amigo, Pedro Quemuleira, da Endeavor também. Endeavor é uma organização de empreendedores de alto impacto mundial. Aqui no Brasil ela é capitaneada pelo Jorge Paulo Lema, Marcel Telles, Beto Sicupira. Então a gente tem essa confraria de empreendedores ali.
E o Pedro fundou a ClearSale, vendeu ela por 2 bi pro Serasa agora recente. Ele falou, Léo, ele fez online e falou, cara, isso mudou minha vida completamente. Vamos levar isso para a turma da Endeavor? Eu falei, vamos. Aí que horas? Eu falei, cara, a turma tem a agenda puxada, vamos fazer às 5 da manhã? Quinta, sexta, sábado, domingo, quem quiser participa. E nós mandamos no grupo. E o Pedro falou, Léo, mas será que não é muito cedo? O pessoal vai querer acordar tão cedo? Eu falei, cara, quem quiser acorda. E, Júlio, a hora que a gente viu, tinha 98 pessoas no grupo que a gente formou. Estavam ali esses empreendedores às 5 da manhã. Porque empreendedores bem-sucedidos do Brasil inteiro, alguns dos maiores empreendedores de tecnologia estavam lá. Porque eles também estão sofrendo, está todo mundo sofrendo. E quando a gente terminou essa imersão, eu comecei a levar isso para as empresas. E foi levando, um dia me liga um coronel do BOP aqui do São Paulo, o coronel me ligou, que é do BOP, eu tomei um susto, como do BOP? O que está acontecendo? Que é isso? Não estou fazendo nada de errado. Falou, Leão, um major nosso fez sua imersão online e ele achou fantástico. A gente tem um suicídio por semana na Polícia do Estado de São Paulo. O BOP é uma pressão absurda, o GAT, COI, e a gente quer trazer seu treinamento. Você topa fazer? Eu falei, super top, fiz para ele. Em determinado momento, o governador Zema me chamou para levar isso para o governo, para todos os secretários do Estado. Depois fizemos para os coronéis da polícia do Estado de Minas. E eu venho levando. A organização do IPO, Young Presidents Organization, grandes empreendedores, fiz um retreat para eles exclusivo. Então, como que eu tenho feito isso nas empresas? Por que funciona para o BOP? Porque a gente acabou de fazer, final de semana passado, 2.500 pessoas online. Por que funciona para uma dona de casa no interior do país, para um soldado do BOP, para um governador, presidente do Itaú, fez conosco também, doutor Olavo Setúbal do Conselho. Por que funciona para todo mundo e para jovens? Porque no final, Júlio, nós somos tudo igual por dentro. Nosso cérebro funciona igual. Aquilo que eu expliquei agora há pouco, a amígdala, neocórtex. Então, quando a gente aprende a olhar para dentro, a silenciar a nossa mente, a focar a nossa mente, a gente consegue performar naquilo que a gente faz. E o trabalho funciona para todo mundo. Já foram para mais de 150 mil pessoas. Então, como que eu tenho levado isso? Online, primeiro, que eu chamo de B2C, varejo, pessoas entra na nossa rede social no Léo Simão Estoico, tem lá mais de 1 milhão de seguidores, 30 milhões de views por mês. Então as pessoas vão se inscrevendo e eu vou fazendo esses programas. Para as empresas, faço essa imersão para a empresa. Então, na empresa, a gente tem uma imersão que eu chamo de Calma da Mente Despertar. 90 minutos, eu levo todo esse tema, eu explico, e ela chama de Despertar porque ali a gente convida os colaboradores a participarem do Calma da Mente Transcender, que são encontros semanais, uma vez por semana ele tem ali aula gravada, ele pode assistir assíncrono, e ele pode estar ao vivo comigo às terças-feiras à noite. Porque é um programa que a gente ajuda a pessoa a resolver as 7 áreas principais da vida dela. A mente, a pessoa às vezes ela acha, Júlio, que o problema dela é que ela está sem dinheiro. Agora, o problema não é estar sem dinheiro. O problema é que ela está sem dinheiro porque ela está gastando mais do que ela deveria, mais do que ela ganha, porque ela está viciada na dopamina de gasto fácil. Então, nós temos 80 milhões de brasileiros endividadas hoje em dia. E o que acontece? Antigamente, você não queria gastar dinheiro, você só não saía de casa. Hoje eu não posso sair, os amigos ligavam, não vou, estou sem dinheiro, não vou sair. Hoje em dia, você está ali no iFood, na Netflix, assinando, no Mercado Livre, comprando nos joguinhos online, aquelas porcarias lá. Nossa. Então, a pessoa vai se endividando. Então, qual que é o impacto de uma pessoa endividada que não consegue pagar a escola do filho, a comida de casa, o aluguel? Qual que é o impacto na mente dela e na performance dela no trabalho? Agora, o problema não é a dívida. A dívida é o resultado, é o sintoma do problema, que é não controlar o pensamento, para organizar suas finanças, para organizar seus gastos, para organizar suas receitas. Aí, então, uma semana a gente foca no lado financeiro, mas não em curso de finanças, em aprender a sair do vício do consumo e aprender a se estruturar. A primeira semana, o foco é total controle do pensamento, que é a base. Então, tem desafios diários para a pessoa entender que ela não é o pensamento. E a partir daí, passar a não se engajar com o pensamento. Porque o que acontece? O pensamento, ele funciona da mesma maneira que seu feed no Instagram. Na verdade, é o seu feed do Instagram que funciona igual ao pensamento. Se você clicar no Neymar, você só vai ver coisa de futebol do Neymar. Programa. Se você clicar num político, você só vai ver coisa de política. Se você clicar em espiritualidade,
você vai vivendo nas suas bolhas. O Instagram só te mostra aquilo que você quer. Então, o nosso pensamento é igual. Se você olhar para o lado negativo, só vai vir coisa negativa. Vou para o positivo, só o positivo. Então, quando você passa a controlar o pensamento, você começa a controlar os estímulos que você vai ter para você focar a sua atenção. O hormônio que você vai ter no seu corpo. Então, a gente ajuda a pessoa a trabalhar isso aí. Segunda semana, corpo, energia física. Então, vamos lá. Nós temos esse presente de Deus que é esse corpo. Só de você acordar hoje e respirar, você já tem que ter gratidão. Porque você tem 37 trilhões de células funcionando. Deus te deu mais esse dia pra você enxergar, pra você escutar, pra você falar, pra você andar. Você sabe transformar banana em célula? Não, me explica. Come. Põe ela na sua boca. Tá pronto. Ela vai virar célula. Ela vai descer, vai ser digerida por esse sistema digestivo, esôfago, intestino, vai quebrar ali, vai mandar e vai vir para suas células. Não precisa nem pensar a respeito. Olha que automático. dádiva. A gente é o supercomputador mais poderoso que existe. A máquina é mais poderosa. Não tem um avião, um ônibus espacial, um helicóptero, nada mais complexo do que o seu corpo. Ele é seu, gratuito. Só que as pessoas enfiam um punhado de porcaria nele. É álcool, é cigarro, é droga, é bebida, é excesso de comida e vai debilitando esse corpo. Gente, que loucura. O cara vai lá e lava o carro, pule o carro e tá estourando em peso. Qual que é a importância do carro? Como disse o Sêneca, é uma bugiganga que brilha. E você tá nem aí pro seu corpo. Então a pessoa, que ela entende que ela tem que cuidar do corpo dela para ela ter energia, para ela ter disposição, para ela ter foco, para ela ter os hormônios, os alimentos, as coisas necessárias. Um bom sono, uma boa alimentação, uma boa atividade física. É fundamental, isso não é opcional. Isso é opcional se você quiser viver mal. Eu já tive alunos que eu falei para eles, eu falei, gente, vamos lá. Cara, Léo, não malho, não quero saber, não sei o quê. Eu falei, ó, deixa eu te falar. A forma como você está vivendo, tem 70 anos, 60 anos, eu falei com vários. Você vai morrer, a gente sabe, eu também, todo mundo vai morrer. Se morrer, de repente, se você desencarnar e for, isso é uma beleza, isso é ótimo. O duro é você ter que passar os últimos anos da sua vida com alguém cuidando de você, com alguém tendo que te levar no banheiro, te tirando da cama. Quantos anos? Não sei, 5, 10, 20, imagina você ter um piripaco aí porque você não está cuidando do corpo. Então, a gente precisa cuidar do corpo. A segunda semana é sobre essa conscientização. A terceira semana é a semana da fé, da espiritualidade. Do tripé que nós falamos. O tripé que a gente falou. Então, assim, Léo, mas tanto faz, eu não vou falar de religião, eu vou falar de espiritualidade, a sua conexão com Deus. Você entender que existe algo maior. Você pode dar o nome que você quiser, não tem problema nenhum. Eu acredito que todas as religiões funcionam. Mesmo que eu li todas, passei por todas, todas funcionam. Por quê? Porque todas funcionam e você não precisa de nenhuma. No final, é o que Jesus disse. O reino de Deus está dentro de nós. Ele não está fora, ele está dentro. Então, se aquela religião que você segue, ela te faz te conectar nesse dentro, vai dar tudo certo. Parabéns, siga, vá nela. Não tem problema nenhum. Nós temos mais de 45 mil sabores cristãos, você sabia? Mais de 45 mil denominações de igrejas. Aumentou muito. Né? Então, mas tá tudo bem. Um faz de um jeito, outro faz do outro. Mas assim, ó, Léo, só para um gancho, mas nós não tínhamos esse número absurdo de igrejas e congregações. Nessa modernidade desse mundo atual, tu não acredita que também aumentou esse número estratosférico, uma questão também, na questão mental, que a gente está sem esse controle? Eu acho que são dois pontos, né? Você pega a gente entrar na fé, igrejas, dogmas, são criações humanas para chegar a Deus, são caminhos humanos para chegar a Deus. Cada um foi criando o seu ali, com uma metodologia, e o que eu acredito, todos funcionam. Deus é a montanha, você pode escalar a montanha a cavalo, a pé, vai de um lado, vai do outro, helicóptero, tem várias formas de chegar lá em cima. Umas mais rápidas, outras mais lentas. Mas o caminho é para Deus. E o que tem que estar nesse caminho? Valores. Todas falam de valores. Você exercitar e viver seus valores. Ama ao próximo como a ti mesmo, a regra de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Ajude o próximo. Então, caridade. Nós falamos do Ricardo. Exato. Então, quando a gente entende isso, todos eles funcionam. Agora, naturalmente, a pessoa está mal. Ela entende que ela precisa desse tripé da espiritualidade. Ela vai na esquina da casa dela, tem um templo, tem uma mesquita, tem uma igreja, tem uma casa espiritual, tem um candomblé, tem uma umbanda, tem alguma coisa. Ou como você disse, ou ficando na internet pegando coach. Ou na internet. Então ela escolhe um dela.
E ela vai, obviamente tem que separar o que que é picaretagem e o que que não é, mas na dúvida, pega a Bíblia, lê direto. Antigamente, a gente não podia ler a Bíblia, né? A Igreja Católica não permitia ler a Bíblia até 500 anos atrás. Então você tinha que ler, a Bíblia estava escrito, só pode ser aberta a presença de um padre, ela estava escrita em latim. E todos que tentaram traduzir a Bíblia na antiguidade da Idade Média foram mortos. Nós temos países hoje que não se pode ler a Bíblia. Exato. Então, assim, leia a Bíblia. Lá tem um ensinamento maravilhoso. O Antigo Testamento eu já li mais de 9 vezes. Estou indo na 10ª agora. Eu tenho um appzinho da Bíblia, não sei se você já baixou ele, e você coloca ali Novo Testamento em 3 meses. Todo dia te dá 3, 4 versículos para você ler. Antigo Testamento em 3 meses. Então, eu termino um, vou de novo. A cada 6 meses eu estou relendo. Tu faz ele E digital? cada vez é um novo Faz livro. digital? Digital. Você põe um Fantástico. áudio, você escuta ela Sim, no sim, carro. sim, exatamente. A cada 6 meses eu estou relendo ela inteira. E a cada vez que eu releio é uma nova Bíblia. Porque eu sou uma pessoa diferente. Como disse Heráclito, né? O homem nunca entra 2 vezes no mesmo rio. A segunda vez não é o mesmo homem, nem o mesmo rio. E a Bíblia é esse tipo de livro. Agora, a hora que você lê Tal de Shin é maravilhoso, Bhagavad Gita é maravilhoso, Dhammapada é maravilhoso. Cara, é tanta coisa linda que já foi escrita, e eu não entendo nem por que tem tanta guerra, porque todos, no final, falam a mesma coisa de forma diferente. Por incrível que pareça. É, Mas o problema está, como você mesmo falou, Léo, está na mente. está na mente, está na busca do poder Está do na ego, busca né? do poder, do ego. Mas, Léo, dos teus cases de sucesso hoje, assim, a gente sabe que realmente o problema está na mente. Sim, O controle está na mente. Nós falamos aqui o tempo todo hoje, nessa nossa conversa, do controle das emoções. sim, Nós falamos aqui o tempo todo do tripé. Estamos falando o tempo todo da atualidade, dessa crescimento acelerado da área tecnológica, da área da informática, do acesso à informação, a informações, né, de uma quantidade muito gigante e que afeta nós, nossos filhos e as próximas gerações de forma sim, desconhecida, como a gente falou agora. sim. Dentro dos teus cases de sucesso, desse teu trabalho tão fantástico, que tem dado um resultado extremo, o que que você traz para os ouvintes aqui, que caminho que eles podem, nesses protocolos que você colocou para nós que tem, assim, ó, qual que é um insight que você deixa para os ouvintes nesse momento, para chegarem nessa busca, nessa calma da mente, nesse controle da mente, nisso que nós estamos falando aqui o tempo todo, há mais de 1 hora. Sim. Um outro conceito do estoicismo, que é o mindset positivo, é a gente entender que nada é bom ou ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. E sobre o nosso julgamento, que é o nosso pensamento, a gente tem controle. Então, quanto mais você buscar o autoconhecimento, eu tenho aqui, ó, Know Thyself, de Sócrates. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. Então, busque o autoconhecimento, busque um caminho, busque algo que você se conecte para se conhecer, para conhecer como que funciona. Você compra um celular, você quer entender como é que ele funciona, você não sabe como funciona a sua mente. Então, esse é um primeiro conselho que eu daria, buscar o autoconhecimento. Buscar autoconhecimento. Isso. Segundo, tem uma história que eu gosto de contar bastante de um rei que ele foi para a guerra. E ele estava com muito medo de ir para essa guerra e morrer. E ele perguntou para os sábios: Sábios, eu quero que vocês escrevam em um anel, que ele caiba, uma frase que no momento mais difícil dessa guerra eu posso pegar e ler esta frase. Então ele pegou, os sábios olharam e falaram: Mas meu rei, é muito curto esse pedaço aqui. Não dá para ser maior? Ele falou: Não, eu quero que caiba aqui no anel. Um camponês estava passando e falou: Eu tenho algo para escrever aí. Uma frase muito boa. Ele falou: Então escreva que eu vou para a guerra com ela. E o rei foi para a guerra. E chegando lá na guerra, né, ele foi cercado, correu para o meio da mata, em pânico. Falou: Nossa, vou morrer, os caras estão me achando. E escondeu ali embaixo de uma pedra. Falou: Agora eu vou ler aquele negócio, deixa eu ler, que desespero, meus últimos minutos. Ele leu, estava escrito: This too shall pass. Isto também vai passar. Isto também vai passar. Isso também vai passar. Aí ele acalmou, respirou um tempo, se escondeu mais, a noite veio, as circunstâncias mudaram, os seus algozes se perderam, a sua reforço veio e ele ganhou e venceu essa guerra. Aí ele voltou todo feliz com aquela procissão, né, aquele espólio de guerra. Gente, eu estou muito feliz, vencemos a guerra, tanto ouro, tantas coisas.
Chama aquele camponês, eu quero dar muito ouro para ele, quero agradecer esse camponês, porque no momento mais difícil as palavras dele me fizeram ter coragem, seguir, me reconectar. E o camponês chegou e ele falou, cara, obrigado, o que você quer? Me fala. Ele falou, olha o tanto que eu estou feliz, você é responsável por isso tudo. Ele falou, eu quero que você leia novamente o que está escrito. Ele falou, eu li. Eu falei, mas leia de novo. Leu, estava escrito. Isto também vai passar. Então, os bons momentos, Vão passar. quando você estiver vivendo, ele viva com gratidão, com aceitação, com presença. Esteja lá com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com sua equipe, comemore. Esteja ali, mas saiba que vai passar. E depois, a hora que, se você estiver vivendo um momento muito difícil da sua vida, de muita dor, acalme-se também. Saiba que ele também vai passar. Porque a vida é impermanência. As coisas vêm e as coisas vão. A única coisa eterna são os valores e as virtudes. Então, viva por eles. Exatamente, exatamente, exatamente. E a gente tem a mania negativa de pensar. Quando acontece algum fato ruim, nada como um dia depois do outro. Mas quando está bem, você não pensa nisso. Você pensa que vai ser eterno. Exato. E aí, quando não é eterno, vem o problema do descontrole emocional. Sim. Aí você não tem esse pensamento, essa análise, esse conhecimento que acabou de colocar agora, né, que nada, que esse momento vai passar. Sim. Que não é eterno. Exato. Ou seja, o que estava escrito no anel? This too shall pass. Isso também vai passar. Isso também vai passar. O momento bom vai passar, porque nós não somos uma linha reta, senão a gente morre. Sim. Nós somos como um eletrocardiograma, altos e baixos. Sim. Então, quando estiver em alto, calma, curte bem, porque esse momento vai passar. Está em baixa, não vai ficar abaixo o tempo todo. Curte, porque esse momento também vai passar. Daí tu volta, altos e baixos. E a nossa vida, como é que é, Léo? Altos e baixos. Para mim, para você, por mais que nós temos, o que você falou anteriormente, conhecimento, mas sempre nós vamos ter altos e baixos. E se a gente tiver essa consciência que isso não vai ser eterno, que vai mudar o tempo todo, sim, a gente começa a ter um pouco de inspiração para ter o controle da mente, para ter o controle das emoções. É sobre isso. A gente nas lentes, né? A quarta lente, então gratidão, humildade, fé. A quarta sobre a sabedoria, é sobre o conhecimento. E tem uma frase do Viktor Frankl que diz: entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento. E nesse momento reside a sua sabedoria. Então, por exemplo, a gente está dirigindo no carro. Certo. Dirigindo, o carro me fechou. Estímulo, me fechou. Resposta: põe o braço para fora. Xingar a pessoa. Ativo minha amígdala, encho meu corpo de cortisol, tô me sentindo que eu tô na guerra, quero matar o cara. Ele vai embora, vamos supor que não bateu, não deu mais nada, só o ódio. Gosto de dizer que o ódio, a raiva é um veneno que a gente toma esperando que o inimigo morra, mas é você que tá tomando. Aí você chega no escritório, puto da vida, nervoso, nervosa, briga com todo mundo, chuta o cachorro, não sei o quê. O que vai, volta. Você tem um dia péssimo na empresa, não vai vender, não vai conectar, não vai fazer nada. À noite você chega em casa com a mesma energia e briga com a sua esposa, com o seu marido. Por quê? Porque um estranho que você nunca viu e nunca mais vai ver colocou o carro na sua frente. E você deixou ser levado por essa ira. Você entregou a sua calma e a sua paz. Então perceba que a gente não deixa que ninguém toque no nosso corpo sem o nosso consentimento. Mas você dá algo muito valioso, que é a sua calma, a sua paz, para qualquer desconhecido que colocou o carro na sua frente. Leva minha paz. Você aceitou o presente. Você aceitou, você é conivente. Você aceitou o presente. Você aceitou o presente que a pessoa te deu. Exato. E você destruiu o seu dia. Segunda opção. Cara te fechou. Vamos treinar a mente. Ai, com Deus, deve estar atrasado, coitado. Vai lá. Deve estar com problema, deve estar endividado, deve estar se separando, deve estar cheio de problema. O pé no freio, deixou ele entrar e acabou. Não aceitou o presente. Não aceitou o presente. É isso. Aí você tem um dia maravilhoso. Entre o estímulo e a resposta existe um instante. E nesse instante reside a sua sabedoria. Aí você chega em casa, sua mulher fala: Júlio, você trouxe o pão que eu te pedi? Nossa, esqueci. Mas você também não me ajuda, eu tô sozinha com as crianças, chorando, isso aqui, blá, 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 blá. Aí você entra, blá, 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 vira aquele caso. Opção B. Respira. Também te amo, amor. Acabou. Você desarmou uma bomba ali.
Você transformou seu dia, do seu filho, da sua mulher. Entre o estímulo e a resposta existe um instante. Mas, Léo, E como é que é isso? É treino. é treino, é treino. controle do emocional. É isso, é calma da mente. É isso que a gente calma faz. da mente. É isso que a gente faz no nosso treinamento. Aí a quinta lente é a coragem. Então, tô bem, tô em paz, tô treinado, tô em paz, tô tranquilo. E agora? Agora você tem que ir pro mundo, ou você vai ficar só meditando o dia inteiro? Não, tem que fazer acontecer. A quarta grande virtude é a coragem. Então, a coragem é você ir lá e enfrentar, fazer o que tem que fazer. Então, você levanta e vai. Sabe quanto tempo você precisa de coragem, Júlio, para fazer as maiores coisas na sua vida? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos de coragem. Os Navy SEALs, eles fizeram uma pesquisa, eles têm uma medalha de honra ao mérito, né? Navy SEALs é o ápice da Marinha Americana. Para entrar lá, os caras passam uma semana louca. É o cara que pegou o Osama Bin Laden, aqueles caras muito power, mega corajosos. E dentro desses caras mega corajosos tem uma medalha de honra ao mérito que o presidente americano dá. E os pesquisadores foram entender como que você conseguiu ser os mais corajosos dentre os mais corajosos. Vamos lá? E eles foram olhar e falaram, cara, como é que foi? Cara, meu amigo tomou um tiro, eu carreguei e corri. Ah, fui lá, peguei e corri. Ah, não sei o que, fui lá. Coisas instantâneas de 10 segundos que qualquer pessoa É isso que eu ia feito. falar. 10 segundos de coragem. 10 segundos de coragem. Faz toda a diferença. Faz toda. Então tem um filme que chama Querida, Comprei um Zoológico. É com o Matt Damon, um filme muito famoso aí. E é baseado em fatos reais. Esse cara, ele perdeu a esposa por câncer. Ele tinha 5 filhos. E ele, sem dinheiro, quebrados, sem esposa, gastou todo o dinheiro no hospital e tudo, foi atrás de alugar uma nova casa, que tinha que entregar a casa dele, que estava endividado. Foi olhar várias coisas, nada ficava bom ali, nada era bom, e de repente ele chega numa casa, meio num sítio, achou um negócio maravilhoso, falou, cara, eu quero essa casa. Na hora que ele abriu, ela estava no budget dele. Ele abriu, tinha uma girafa, um hipopótamo, um leão lá no fundo. Falou, o que é isso, gente? Ele falou, cara, isso é um zoológico da prefeitura. Ela só está nesse valor porque quem assumir a casa tem que cuidar do zoológico. E ele foi lá e comprou essa casa, assinou o leasing dela. E deu tudo certo, né? Todo um perrengue, mas virou filme com o Matt Damon. E foram perguntar para ele, cara, como que você teve coragem de comprar uma casa, um zoológico, no seu momento mais difícil, com 5 crianças, quebradas, sem dinheiro, sem nada? Ele falou, eu aprendi do meu pai que a gente tem que ter algumas vezes na nossa vida uma coragem absurda. 10 segundos de coragem para fazer coisas extremas. E eu usei esses meus 10 segundos de coragem. E aí no final do filme, dando spoiler já para quem for assistir, ele pega e fala para os filhos dele, gente, vou mostrar para vocês como eu conheci sua mãe. E leva eles numa sorveteria. Tava lá aquela vitrine assim lá. Ele falou, eu vim andando, vi aquela mulher linda, maravilhosa, perfeita. E eu falei, nossa, eu quero casar com essa mulher. Mas ela é muita areia pro meu caminhãozinho, ela não vai me querer, e não tem nem como, esquece, imagina. Ele falou, não, eu vou usar meus 10 segundos de coragem. E ele foi lá, chegou lá, abriu a porta, e a mulher tava lá, chegou comendo. Aí ela tava lá tomando sorvete, eu cheguei e falei, vou usar meus 10 segundos, cheguei e falei, e aí? É gostoso esse milkshake? Ela olhou para mim e falou, sim, é uma delícia, você quer provar? E ali eu já estava tremendo, né? Ele disse, eu já estava no 5, sentei na mesa e daí a gente começou a conversar. Então perceba que são só 10 segundos. Depois não é coragem, essa é a nossa lente 5. Depois é resiliência, consistência, disciplina. Então a coragem é para você iniciar o ato. Coragem, 10 segundos, é para você acordar de manhã, pegar o telefone, ligar e malhar. Pegar o telefone, ligar para o cliente, ir lá conversar com aquela mulher, aquele homem que pode ser seu companheiro da vida. É sobre dar o primeiro passo, é sobre iniciar. Depois é sobre consistência. E no final, a 7ª lente que a gente traz é sobre o transbordo. É o simpatia, vem do estoicismo. O que faz bem a colmeia faz bem a abelha. O que faz mal a abelha faz mal a colmeia. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a nossa vida não é sobre nós. É sobre as pessoas que a gente toca. E é esse que é o nosso propósito do Calma da Mente, levar isso para 10 milhões de pessoas nos próximos 4 anos. Agora, com a sua ajuda, Júlio, com a sua ajuda, Ricardo, tenho certeza que a gente vai ter que dobrar essa meta. E estou à disposição de vocês. Léo, com certeza, eu já tinha comentado isso contigo, comentei com o Ricardo. Fantástico, né? Fantástico. Nós vamos triplicar esse número. Fantástico. Nós estamos nesse propósito e eu vi que também você está 100% nesse propósito e vai vir muita gente com a gente nesse propósito. E quem estiver nos ouvindo,
que começar a colocar em prática apenas esse momento de bate-papo, vai ter muitos insights, como eu tive, como o Ricardo teve, como você teve lá de trás, vai ter e vai começar a mudança. É a semente que nós estamos plantando hoje. E como ele mesmo falou agora, esse momento de assistir esse podcast, esse momento, é os 10 segundos de coragem. E o resto agora vai vir na consistência daqui para frente, que está no livre-arbítrio de cada um, querer o melhor para sua vida e dos seus entes. Rapaz, eu acho que eu ia ficar várias e várias horas aqui junto com vocês. Esse momento foi fantástico. Eu tenho certeza que você só brilhantou. Léo, estamos juntos. Esse teu propósito é o mesmo do nosso, né? A questão da saúde, da relação saúde e espiritualidade, ela é infinita, né? E, Léo, um abraço para todo mundo ali. Manda um recado. Manda um recado. A gente mandou alguns, né? Bastante, o tempo todo. Um recado único. Tenta sintetizar isso tudo aí. Lembre-se do que da impermanência. Lembre que você não é o seu pensamento. E que quando você passa a controlar o seu pensamento, você passa a controlar o seu destino. Não é sobre a velocidade, você não está atrasado nem adiantado, você está exatamente onde você está, fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo. Perfeito. Apenas tenha essa consciência agora. E não é sobre velocidade, é sobre direção. É sobre você encontrar esse caminho dessa sua reconexão. Se quiser nos encontrar no canal Léo Simão Estoico, você vai ter pílulas diárias de conhecimento para você estar se conectando e seguir esse caminho. Eu acho que a gente sempre colocar a máscara em nós, ajudar a nossa mente a acalmar e a partir daí a gente ajudar a nossa sociedade, a nossa família e nosso meio. Júlio, fantástico, né? Fantástico, brilhante, Ricardo, brilhante, brilhante. Júlio, obrigado. Estaremos juntos aí nos nossos próximos. Só tenho a agradecer a quem esteve até agora com a gente aqui. Léo, um grande abraço fraterno. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu. Bênção de Deus. Amém. Boa.